Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Giovana Medrado. Sou estudante de enfermagem da Unime do sexto semestre. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o primeiro seminário integrador na saúde da mulher. Vou dar um tempinho para vocês entrando aí para assistir nossa primeira live. Boa noite a todos. Vamos dar início hoje à nossa primeira live do Seminário Integrador na Saúde da Mulher. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Giovana. Tudo bom? Vamos falar Tudo um ótimo. pouco hoje sobre violência contra a mulher em tempos de pandemia, né? Nesse momento que estamos vivendo. Nossa convidada hoje, para enriquecer nosso conhecimento aqui sobre o assunto, é a psicóloga Marta Maria Amorim Silva Barbosa, formada em psicologia pela UFBA em abril de 2018, graduada em pedagogia pela USB em 2002, pós-graduada em psicopedagogia pela Facinter e história, educadora da rede de ensino e coordenadora pedagógica. Ela estará essa noite com a gente falando um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que infelizmente está sendo vivenciado nesse momento, né, de pandemia. E primeiro vou falar um pouco para vocês sobre o que é, né? É, o que é. Vou falar um pouco sobre esse assunto, né? Segundo a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, é considerada violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão praticada sobre o gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento, tanto físico como psicológico, moral e patrimonial. E essa noite, nossa convidada, ela irá falar um pouco, né, sobre como é a assistência psicológica prestada às mulheres que passam por essa situação. Pode ficar à vontade para falar o que a senhora quiser, tá bom? Muito obrigada pela Boa noite participação. a todos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Não sei se o som está ok. Se alguém puder sinalizar, por favor. Inicialmente, agradecer à Unime, na pessoa de Giovana. Alguém está dizendo que a imagem está ruim? Tá um Você está me pouco. ouvindo, Giovana? Estamos ouvindo. A imagem que está ruim um pouco. Continuo? Não sei se é a minha internet. Sim, pode continuar que a gente está ouvindo bem. Tá ok. Então, você, se tiver algum problema com o som, você sinaliza, tá certo? Tá ok.
Então tá. Então, agradecer ao NIME e ao sexto semestre de enfermagem, na pessoa de Giovanni e toda a sua equipe, né, que me fez o convite, e também a professora Adriana, professora da disciplina. Como você falou, infelizmente é um assunto que a gente precisa abordar, e com alguma tristeza a gente fala sobre isso, né? Não é algo que a gente fala com alegar disso. Me sinto feliz de poder estar aqui falando, né? Conversando sobre um tema, porque há um tempo atrás a gente não poderia fazer isso. A gente não poderia tratar desse assunto publicamente. Então, de alguma forma, a gente tem avançado também nessas conquistas. Eu tinha entendido, Giovana, quero pedir desculpas, eu tinha entendido que seria uma espécie de aula. Realmente a gente teve um ruído nessa comunicação, foi uma falha minha. Então, eu preparei uma fala, mas eu vou precisar me reportar o tempo todo aqui aos slides. Eu vou pedir desculpas já de antemão por isso, tá bem? Fica à vontade, a senhora pode falar, É, fica à vontade. tá, tá, joia. Vamos lá, então. Como você bem disse, né, violência contra a mulher é qualquer ato, né, em função do gênero, que possa resultar em algum dano, em algum prejuízo, em algum sofrimento para a mulher, seja físico, seja sexual, seja mental, né? Pode ser uma ameaça, uma coação, uma privação de liberdade, e pode também ser tanto na via pública como na via privada. E a característica fundamental dessa violência é que ela seja praticada, né, por um homem, seja, por isso uma violência de gênero, né? Essa violência por parte do parceiro, né, pode incluir, inclusive, o abuso psicológico ou um comportamento de controle. E, por conta disso ser algo não tão visível, é mais difícil de ser comprovado, de ser identificado, de ser, de ser conceituado como uma violência. Também se caracteriza como violência, a gente vou passar rapidinho para a gente não se estender, porque é algo já também muito de senso comum, né? O uso forçado do sexo, o estupro, né? Enfim, qualquer ação cometida que envolva a não vontade da mulher. Então, qualquer conduta também que envolva um prejuízo patrimonial e moral, é preciso que se diga também, né? Que constitui-se como uma violência contra a mulher. Então, observe que é uma gama muito grande, né, de comportamentos que redundem em prejuízos para a mulher e que muitas vezes, quando a gente usa o termo violência contra a mulher, a gente só se remete inicialmente, a ideia inicial seria a agressão física, ou, quando muito, a agressão verbal, o que não é uma completa verdade, né? Então, assim, a violência contra a mulher é algo muito maior do que aquilo que, a olhos vistos, né, a gente percebe. Essa violência moral, essa violência psicológica, essa violência patrimonial, muitas vezes ela coexiste e antecede a violência física, a agressão física propriamente dita. Então, ela pode ser uma antessala da violência física, mas como ela tem como a gente tem uma dificuldade de fazer essa identificação, é preciso que algumas vezes se cometa violência física para que se entenda que a mulher esteja sendo vítima, né, de uma violência. Também é uma violência bastante naturalizada, né? A violência contra a mulher é uma violência naturalizada, o que também dificulta que haja uma identificação e uma denúncia também, porque muitos comportamentos que são agressivos, que são violentos, eles foram naturalizados em nossa cultura, né? E aí confunde-se muito aquilo que seria um comportamento aceitável de um comportamento violento. A violência ela pode ser tipificada, a violência contra a mulher ela pode ser tipificada, ela pode ocorrer
no espaço doméstico, no espaço público, no espaço urbano ou no espaço rural. Ela pode ser tipificada também de acordo com quem sofre essa violência, né? Se é uma menina, se é uma idosa, se é uma mulher negra, se é uma mulher não branca, se é uma mulher LGBT, né? Uma trans mulher. Por quem comete também, né? Tipifica-se por quem comete, se o agressor é um indivíduo ou é um coletivo, e também pela sua forma, como a gente já disse, se é uma violência física, se é psíquica, se é sexual, se é patrimonial, se é moral, enfim. O fato é que a violência contra a mulher, ela é uma construção social. Então, e como sociedade, nós construímos esses lugares de ser violentadas e de haver um agressor para cometer essa violência. E como é uma construção social, ela pode sim ser questionada. Se fosse algo natural, né, nós naturalizamos, mas não é algo natural, então a gente pode questionar essas posições de agressor e de agredidos. É também, né, uma pandemia, entre aspas, dentro da pandemia. E agora a gente vai entrar né, em todo o mundo. Né? Não há um país que não sofra, né, que a gente não possa encontrar uma violência contra a mulher. Cada país, cada cultura com a sua violência característica, né? Mas é um problema de saúde pública quase todos os países, né, da Terra. Então, é uma pandemia por isso. Né? A gente está aqui usando o termo pandemia, vocês que é de saúde sabe que o termo pandemia não se aplica, né? Mas a gente está fazendo uma analogia para compreender que isso não é um contágio, mas é algo que atravessa aí todas as sociedades em todos os tempos, praticamente, né? E também se constitui como uma violência, uma violação dos direitos humanos, ou seja, não é apenas a característica, né, de ser uma questão de gênero, mas uma questão também de direito humano, né? Perpassa essa qualidade que a mulher pertence ao gênero humano, portanto, né, temos aí uma infração, uma violação desses direitos. A ONU estima que aproximadamente 1 a cada 3 mulheres sofrem violência física ou sexual, especialmente por parte do parceiro, mas não só, né, mas por parte do parceiro. 35% das mulheres do mundo, esse índice pode chegar a 38%, dependendo da pesquisa, né, sofreram ou ainda sofrem violência por parte do parceiro. Ou seja, se a gente tiver aqui 10 mulheres assistindo a live, com toda certeza, pelo menos 3 de nós sofremos alguma violência infligida pelo parceiro, né? A maior parte dessa violência é infligida por parceiro, mas a gente tem aí um quantitativo de 5% de mulheres no mundo que sofrem outras violências, né, por parte de outros agentes que não o parceiro ou o ex-parceiro, né? Quando acontece a morte, nós chamamos essa violência contra a mulher de feminicídio, ou femicídio, que seria também um nome apropriado. Os tipos de feminicídio, eles variam bastante, né? Eles podem ser... Tem sociedades que esse feminicídio é legitimado, né? Porque seria uma defesa da honra, por exemplo, né? Há sociedades em que as 5.000 mulheres são mortas por ano em defesa da honra, né? Há mulheres que são pegas, né, flagradas, que cometam adultério, por exemplo. E esses feminicídios, eles são causados são praticados de diversas formas. Então, a gente tem as armas, tanto as armas brancas como as armas de fogo, os estrangulamentos, os apedrejamentos, os envenenamentos, jogar mulheres pela janela, queimar essas mulheres, né? E esses tipos são muito comuns
nesses casos em que a sociedade defende o feminicídio para a defesa da honra do homem ou da família. Esse caso também são 25 mil mulheres mortas por ano em função de um dote, né? As sociedades em que a mulher ela é vendida, né? O homem casa e tem direito ao dote, essas mulheres são assassinadas, essas mulheres recém-casadas são assassinadas para que o homem receba esse dote, né? Nós temos também uma outra violência muito comum contra as mulheres, são 100 milhões de meninas por ano forçadas ao casamento, né? Uma união prematura, né? São meninas, adolescentes, que por conta de uma cultura, elas são obrigadas a se casarem, obrigadas no sentido legal, jurídico, né? E temos também 135 milhões de mulheres no mundo que já foram genitalmente mutiladas, e a previsão é de que ainda sejam 86 milhões de mulheres a passar por essa mutilação. 99% das mulheres da Somália sofrem violência doméstica. Enfim, eu estou trazendo esses números para a gente ver que não é uma questão pequena, né? Não é uma questão simples de se resolver, porque além de envolver a questão de gênero, envolve outras questões também, né? Questões culturais, questões ideológicas, questões econômicas. Então, são várias as questões que estão embrincadas aí nesse complexo que é a violência contra a mulher. Quando não são mortas, né, nessas culturas também, muitas mulheres são encarceradas e tem aí uma vigilância, né, do seu corpo, uma vigilância da sua vida, e também a comunicação, às vezes, reduzida. Então, por essa razão, né, eu estou trazendo aqui essa colocação de que a violência contra a mulher já era uma pandemia, né, e é uma pandemia, portanto, inserida agora nessa nova pandemia que a gente está vivendo, que é o coronavírus. Não tem nenhum país no mundo, né, que não esteja lidando com o aumento da violência, com o incremento da violência contra a mulher, agora por conta, como uma consequência do Covid-19. No Brasil, especialmente, os números são muito absurdos. E esses números são de 2017. Então, o que significa dizer, né, que a gente tem aí 3, 4 anos, né, de aumento numérico. No Brasil, as iniciativas de proteção à mulher são muito jovens, né, elas datam de 1980, né, finalzinho da década de 1980 para início dos anos 2000, né, quando a gente tem aí a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. São iniciativas relativamente recentes, né, e incipientes para o volume dos problemas que cercam essa questão. Então, a gente tem os centros de referência também das mulheres, não é? que são centros que tentam fazer esse acolhimento, dar um suporte psicológico, econômico, oferecer abrigo para mulheres que precisam sair da casa e se proteger, né, de um companheiro agressor. A gente tem nessa pandemia... Desculpa, não ouvi. Dentre as perguntas, eu já ia fazer essa pergunta para a senhora. Quais são os serviços psicológicos que são ofertados para essas mulheres que passam por essa situação? Então, os serviços seriam esses que eu acabei de trazer, né? A gente tem o Centro de Referência para as Mulheres, que fazem essa ponte, né, entre a assistência psicológica, assistência social, assistência econômica. No entanto, né, a gente tem uma demanda muito grande. Então, é um número incipiente, né, de centros de referência para a demanda. Acaba que a gente não consegue realmente dar todo o suporte que seria necessário. Com a pandemia, o que aconteceu? Todos esses serviços, eles ficaram suspensos ou passaram a atuar de maneira remota, o que significou um declínio maior, né, um risco maior ainda para as mulheres, né?
Infelizmente, Exatamente está isso. aumentando muito pela questão das mulheres direto em casa com seus parceiros, tem a questão do desemprego, Exatamente. né? Eles passam mais tempo em casa. Exatamente. Exatamente. O que a gente percebeu na pandemia é que a categoria mulher, né, ela ficou com uma sobrecarga maior das consequências da pandemia, porque embora a categoria homem tenha sido atingida, né, para a mulher coube lidar com consequências do desemprego masculino, né, e tudo que advém desse desemprego masculino recai sobre a mulher, ou seja, todo o estresse, né, todo o contexto de saúde mental do agressor ficou muito pior, e a mulher teve que lidar com essa situação domesticamente falando, sozinha, porque os serviços de referência e todo o serviço de proteção, que eram mínimos, ficaram ainda mais escassos, né, ficaram remotos. Então, a gente tem aí um incremento, né, de uma violência que já existia. Então, já não era fácil, ficou ainda pior, né? Ficou ainda pior. Então, a pandemia traz, né, essa desigualdade, né, do cuidado e da responsabilidade com a mulher, da sociedade como um todo, das políticas públicas, né? O que a gente assiste é um escancarar dessa situação social em que a mulher se encontra, que já se encontrava e que piorou, né? É, Então, a antropóloga Débora Diniz deu uma entrevista na Folha de São Paulo e a frase dela é muito emblemática, né? A pandemia tem gênero, significa dizer que a mulher tem sofrido absurdamente com os efeitos da pandemia, não só com a pandemia em si, né? Não só com tudo que a pandemia já traz para todo mundo, mas para a mulher tem aí um incremento de dificuldades por conta dessa pandemia, o que faz com que essa antropóloga diga que a pandemia tem gênero, né? Ou seja, a mulher é a categoria que está mais atingida, né, mais vulnerável ante essa pandemia. Falando especificamente de gênero, a gente não está trazendo aqui faixa etária, nem etnia, né, que a gente deixa bem claro isso. Uma característica também, uma consequência também da pandemia, é que a mulher, ainda que essa rede de serviço social fosse bastante limitado, ela tinha como contar com uma rede de mulher, né? A conexão com outras mulheres, ela se sustentava, né, nessa conexão. E essa pandemia, ela rompe com essa conexão também. Então, a mulher perde também esse elo, né? O elo da rede, da sua rede de sustentação psicológica, moral, emocional, muitas vezes econômica, né? Então, ela agora tem que lidar sozinha com essas crianças em casa, não tem as amigas para conversar, não tem. Ela perde a mãe que ajudava a olhar, o avó que ajudava a olhar, enfim, ela está completamente isolada, né? É um isolamento potencializado dentro do isolamento, né? O isolamento potencializado. A gente tem que de março a abril, né, de 2020, 22% no aumento do índice de feminicídio no Brasil. Então, não é um número pequeno também, né? São 22% de mulheres sendo mortas, sendo assassinadas. Não é a violência que você pode reverter ou tentar reverter, né? A gente está falando de morte. O número 190, que atende as denúncias, né, que atende chamados de emergência para situações de violência, cresceu em 37%, mais de 37%, né, essas chamadas é, para denúncias de crimes contra a mulher. Então, são números que estão atestando, né, não é um achismo, né, são números que comprovam, que constatam
normalmente, né, aquele que é o autor da violência, normalmente ele tem um baixo nível de educação. Isso não significa dizer que homens com alto nível de escolaridade não sejam agressores. A gente está falando de um perfil. Também, esses agressores, a maioria deles, eles foram expostos a maus tratos infantis. Então, normalmente, aquele que é agressor foi uma vítima dessa agressão também. Nem todos que foram vítimas de agressões, de ambientes violentos domésticos na infância, vão se tornar agressores, mas possivelmente todos os agressores, ou a maioria deles, estiveram em ambientes agressivos, violentos na infância. Essas experiências familiares, elas acabam se repercutindo na história desse agressor, né? Então, não só na infância, mas aí a gente vai ter toda uma história de agressão e de violência. Também faz parte do perfil do agressor um transtorno de personalidade antissocial. E aqui a gente tem vários transtornos de personalidade antissocial. Não dá para a gente dizer assim, é um transtorno apenas, né? São vários os transtornos de personalidade que podem compor o perfil desse agressor. O uso abusivo do álcool, de outras substâncias psicoativas, né? O número elevado de parceiros sexuais também é um preditor de uma agressão contra a mulher. E as atitudes de aceitação do ambiente. Né? Então, quanto mais esse agressor, esse comportamento agressivo, ele é admitido pela sociedade, mais ele tende a se propagar. Então, tanto o agressor como o agredido, eles têm um histórico, têm um perfil, têm características, né, que são preditivas dessa situação. Sabendo disso, é possível fazer uma prevenção para que a gente, né, reduza ou minimize esses índices de violência? É a pergunta que a gente faz, né, tanto em psicologia como em sociologia, enfim, é preciso compreender como esse fenômeno, quais as causas desse fenômeno para tentar um controle, tentar uma redução, tentar uma prevenção, né? Então, a gente tem também como fator preditivo para a violência os antecedentes de violência que eu já falei, o índice elevado de discórdias no relacionamento, né, a relação insatisfatória matrimonial, e a dificuldade de comunicação. Pessoas que têm muita dificuldade de estabelecer diálogo, de ouvir, de falar, de se colocar, acabam utilizando a agressão, a violência como solução de conflito. Crenças também sobre honra, crenças de sobre a pureza sexual, ideologias que consagram uma superioridade masculina ou que consagram uma inferioridade feminina, né, que não são exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem todo um contexto de fatores que favorecem, que predizem esse contexto de violência contra as mulheres. E na pandemia, né, foram exacerbados, foram incrementados. Quais são as consequências dessa violência contra a mulher? E quando a gente está falando da violência contra a mulher, eu quero deixar claro que a gente não está falando apenas da violência doméstica, que tem outra característica, né, porque tem ali, mas a violência doméstica, ela sim está presente, é uma tipificação da violência contra a mulher. Mas não só, a violência contra a mulher, ela não acontece só em casa, né? Ela acontece no trabalho, ela acontece nas vias públicas, né? Então, a mulher no trabalho também sofre violência contra a mulher. Então, é preciso a gente tirar, né, ampliar, não tirar, ampliar esse espectro. Não é apenas o parceiro quem comete violência contra a mulher, não apenas, né? E essa violência contra a mulher, ela vai trazer várias consequências, física, mental, sexual, reprodutiva, né?
a curto e longo prazo, tanto para a mulher quanto para, possivelmente, os filhos dela, né? E também para a sociedade. É bom que se diga que a violência contra a mulher, ela tem um impacto na economia social também, né? Pode ter consequências mortais, né? O próprio feminicídio, né? O homicídio da mulher, e o suicídio também. Muitas mulheres acabam fazendo um escape por essa via aí do suicídio. Quando você quiser me interromper, você fala, viu? Tá bom, pode seguir. O assunto está muito Tudo interessante. bem. Ok, vamos lá. 42% das mulheres vítimas de violência por parceiros relatam lesões físicas, né? Agressões que marcam o corpo, que lesionam o corpo, né? Também relatam gestações indesejadas, frutos do abuso sexual, né? Ou abortos induzidos, né? Que foi provocado por aquela violência, né? Os abortos induzidos nessa situação são 2 vezes maiores o número de mulheres que sofrem, que relatam abortos induzidos por conta da violência contra a mulher. Problemas ginecológicos também são relatados, infecções sexualmente transmissíveis, né? 15 vezes mais mulheres violentadas estão vulneráveis à infecção por sexualmente transmissíveis do que as mulheres que não são violentadas, né? Não sofrem o abuso. E principalmente a AIDS, né? Dessas doenças destaca-se aí o contágio da AIDS nessas mulheres. Na gravidez, a violência aumenta a probabilidade do aborto espontâneo, a morte fetal, o parto prematuro ou o nascimento de bebês com baixo peso. Também temos aí um impacto na saúde mental. Mulheres que sofrem violência têm 2 vezes mais chances do que outras mulheres de desenvolver um quadro de depressão, um estresse pós-traumático ou transtornos de ansiedade, dificuldades de sono, transtornos alimentares, tentativas de suicídio, como já mencionei, e problemas com álcool ou uso de outras substâncias. Dores de cabeça, dores frequentes no corpo, problemas de saúde física geral. Então, que muitas vezes estão escondendo aí uma psicossomatização, né? A violência sexual, particularmente na infância, contra a mulher, também é encontrado no aumento do tabagismo, né, no consumo de álcool e drogas, nos comportamentos sexuais de risco dessa criança, que era menina, né, que amadureceu, portanto, quando ela entra na fase sexual, ela desenvolve comportamentos de risco, sexualmente falando, né? E para as crianças, especialmente, a gente tem aí uma série de transtornos comportamentais e emocionais em crianças que crescem e que assistem à violência, né, contra a mulher nos seus ambientes domésticos, né? Maiores taxas também de mortalidade infantil em crianças que estão nesse contexto de violência contra a mulher, e menores de 5 anos, crianças menores de 5 anos, a taxa é bem maior, e também ou comorbidades. Quais são os custos econômicos dessa violência contra a mulher? As mulheres, elas ficam incapacitadas de trabalhar por conta de todo esse quadro que a gente trouxe aqui, e isso tem uma repercussão econômica, né? Além disso, também, a própria violência no contexto de trabalho, né, a gente já sabe disso, a mulher ganha muito menos que o homem, recebe um salário menor, tem uma jornada de trabalho maior, tem falta de participação em atividades em que a remuneração é um pouco mais alta, né? Então, a gente tem também a dificuldade da mulher em conciliar o trabalho com a vida doméstica, o que se constitui também como uma violência simbólica. Então, a gente tem aí um impacto na pandemia. Sabendo dessas coisas, né, o que seria uma prevenção, o que seria uma resposta diante desse quadro? A gente tem uma prevenção primária, né, que seria aqui, impedir que a violência aconteça. Dentro disso, o que se pode fazer? Alguns países, né, mais desenvolvidos, com uma renda per capita maior, comprovaram a eficácia de programas escolares
para prevenir a violência em relacionamento, ou seja, desde criança, nas escolas, né? Há aí todo um contexto de orientação escolar para educação de gênero, né? Então, e isso já está sendo, apontado, né, como um ganho, como efetiva, uma medida efetiva, né, como uma resposta positiva, tá trazendo uma resposta social positiva a isso. Ou seja, a educação trazendo, portanto, uma via de solução ou de redução, né, para que isso não aconteça, né? Não é para corrigir, é para não acontecer. Também ações combinadas, né, de empoderamento econômico da mulher, também constitui, nesses países, né, uma resposta positiva para diminuir esse índice de violência contra a mulher. Também ações e políticas que fomentam a comunicação e as relações interpessoais, que reduzem o acesso ao álcool e ao seu uso nocivo, e também a educação que fomenta mudanças de normas culturais em relação ao gênero. Então, são atitudes de prevenção primária, né, visando uma evitação dessas situações de violência. Claro que essas situações, né, não são emergenciais. Então, e temos também a implementação das leis, né? Leis que abordam a discriminação contra a mulher, que promovam a igualdade de gênero e que adote normas culturais mais pacíficas. Uma coisa importante para a gente dizer é que a simples responsabilização do homem como agressor, isso já ficou comprovado nesses países e em outros países, que não é uma medida que cause um impacto positivo, nem na redução, nem na evitação da violência contra a mulher. A simples responsabilização do homem, se você usa a simples responsabilização do agressor e não problematiza isso, você não chega na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Por que o homem é um agressor? Porque ele é educado assim nessas sociedades, né? A virilidade, a masculinidade, ela é incentivada desde pequena, em comportamentos agressivos, em comportamentos competitivos. Então, nós, como sociedade, valorizamos, né, essas regras sociais. E aí, quando o homem assimila essas regras, né, e as pratica, apenas responsabilizá-lo não vai resolver. Né? Não adianta dizer para o homem, você é o agressor e você é agressor porque você quer, porque você é machista e tal, não sei o quê. Isso não resolve. Né? O que resolve é atacar a educação, por conta disso, esses países estão investindo nessa educação para modificar essas crenças de socialização. Também grupos reflexivos, tanto para o homem como para a mulher, já em situações aí em que a violência está instalada, para promover aí uma mudança de lógica, de atitude, uma mudança comportamental. Esses grupos também têm sido apontados com muita eficiência, com muita eficácia, né? Aí eu quero puxar aqui um pouquinho para o setor de vocês, que é o setor de saúde, né? Onde que o setor de saúde entra nessa violência contra a mulher, né? O setor de saúde, muitas vezes, o serviço de saúde é a primeira porta de entrada dessas mulheres. Elas passam por essa violência e elas vão ser atendidas nos serviços de saúde. Então, essa escuta qualificada não só a escuta, mas os encaminhamentos qualificados, né, eles podem servir de suporte, devem servir de suporte, né, esses serviços integrados para colaborar com essa mulher que está sendo vítima de uma violência, né? Então, é no serviço de saúde que muitas vezes a mulher chega primeiro, antes de chegar na delegacia, antes de chegar num centro de referência, muitas vezes ela chega primeiro ao serviço de saúde. E cabe ao profissional de saúde, né, não apenas fazer o tratamento adequado ali para o quadro de ferimento que a mulher traz, né, mas também ter
essa visão, né, de integralidade do serviço, né? Somente uma ação multissetorial é que vai dar conta, né, de minorar, de tentar resolver essa situação que é bastante complexa. Então, não é apenas o serviço de saúde, não é apenas o serviço social, mas toda essa integralidade dos serviços. Bom, no que tange à pandemia, né, os serviços eles foram diminuídos, né, eles foram sensivelmente reduzidos e foram transmutados para serviços remotos, o que dificultou bastante o acesso das mulheres às denúncias e a esses serviços de proteção, né? Apesar disso, a gente tem uma lei, um projeto de lei, na verdade, né, que está... deixa eu pegar aqui o número da lei, só um instantinho. Acho que eu não copiei o número da lei. Não copiei. O número da lei, tem um projeto de lei, né, tramitando para que a mulher ela tenha prioridade nesses serviços agora, exatamente agora, por conta dessa pandemia, porque os números estão se elevando cada vez mais e os serviços foram reduzidos. Então, tem um projeto tramitando para que a mulher tenha prioridade, por exemplo, para solicitar a medida protetiva, para ser atendida por outros serviços, não apenas os serviços de referência. Inclusive, na pesquisa que eu estava fazendo, a Delegacia de Defesa contra a Mulher, ela não foi colocada como um acesso primário da mulher, porque como as delegacias, elas tem componentes masculinos lá dentro, não é um lugar também que as mulheres são bem acolhidas, né? Então, a gente tem aí uma movimentação de algumas mulheres, né, no Senado, nas câmaras, tentando agilizar essa assistência que está bastante prejudicada, mas ainda é a tentativa, não é nada ainda estabelecido, firmado já em lei, não. Também a gente está tendo uma tentativa legal de que, e a gente viu isso também, né, o auxílio emergencial para tentar minorar a situação econômica aí de mulheres que são chefes de família, né. Então, relativos à pandemia, as mulheres elas não foram, vamos dizer, uma prioridade para esses suportes, né, e agora é que está se tentando buscar aí alguma alternativa, né, porque os números cresceram muito, e as pessoas estão percebendo, né, que é preciso fazer alguma coisa nesse contexto de pandemia, algo específico para esse contexto, né? Mas a gente ainda está sofrendo absurdamente por conta dessa pandemia. Eu termino a minha fala aqui, quero trazer um trecho da música de John Lennon, né? A gente está falando de violência, a gente está falando de um problema extremamente complexo. Obviamente que eu não tinha como esgotar, né, esse conteúdo, é muito vasto. É um conteúdo que nos traz muito a refletir, né, sobre o que nós mulheres estamos vivendo, principalmente nesse momento. Tem várias, assim, iam ter várias perguntas em relação a esse tema, né, nunca vai deixar de ter, mas, assim, eu gostaria de saber da senhora
qual conselho a senhora daria para as mulheres que estão passando por essa situação nesse momento? Não digo de abuso físico, mas tem mulheres, como a senhora mesmo disse, que passam por problemas, abusos, e elas mesmas não sabem identificar. Eu gostaria que a senhora desse algum conselho a essas mulheres. Qual conselho a senhora daria para essas mulheres que estão passando por essa situação nesse momento? Mesmo que não seja de agressão física, mas que se sentem oprimidas de alguma forma pelo seu parceiro. Qual conselho a senhora daria para essas mulheres? Uhum. Eu penso que não seria muito assim, um conselho, né? Mas assim, é uma alternativa, uma das alternativas possíveis, né? Esse caminhar solidário, né? Mulheres apoiando mulheres, né? Mulheres construindo redes com outras mulheres, mulheres ouvindo mulheres, né? O falar e o ouvir, eles são libertadores, mas é preciso ouvir mesmo, né? Sem essa posição de julgamento, porque o que acontece conosco, mulheres, nós somos criadas, somos educadas, somos condicionadas em um contexto machista. Então, quando às vezes uma mulher vem até nós, né? Nós também temos o julgamento, o pré-julgamento, né? Então, ouvir a outra mulher, dar espaço para essa outra mulher falar e fazer esse acolhimento. E a mulher falar também, porque é nessa troca, somente nessa troca, é que a gente percebe o que está acontecendo com a gente, né? É quando eu escuto um outro falando e reflito sobre o que acontece comigo, é que eu entendo se eu estou sofrendo ou não violência, né? Então, se eu não escuto, se eu não falo para o outro também escutar, e para eu me ouvir falar para o outro, possivelmente eu não vou entender o que está acontecendo comigo, né? Porque a gente fica meio que naquela caixinha fechada, né? Então, é preciso que a gente tenha uma ressonância, né? E a gente precisa desse outro para ter ressonância. No caso de nós mulheres, precisamos da outra, né? Não que não existam homens que sejam capazes de nos ouvir, né? Ou que seja capaz de compreender, né? Claro que eles existem, e em número, graças a Deus, grande também, né? Precisamos compreender que não é o não é a genitália em si, né? Porque nós temos homens com escutas femininas e nós temos mulheres com escutas masculinas. Estou falando do genital, né? Então, nem sempre, não é? Nem sempre falar para uma mulher significa que ela vai te ouvir. Nem sempre falar para um homem significa que ele é seu agressor. Mas sim, é possível que na posição de mulher, né, haja uma troca, né, porque é praticamente a mesma posição, é uma mulher falando para outra mulher, né? A gente está falando de um contexto cultural. Então, o falar e o ouvir, ainda que a gente esteja em isolamento físico, né, nós não estamos socialmente isolados. Essa coisa do isolamento tem sido muito marcada, que nós estamos no isolamento social. Não estamos em isolamento social. Nós estamos agora aqui conversando, nós duas. E mais um monte de gente ouvindo. O isolamento não é físico. E a gente pode sim buscar ajuda. É claro, muitas mulheres não têm acesso à internet. Bate na porta do vizinho, fala de longe, né? A gente está falando de situações aqui, claro que tem situações que são extremas, mulheres que estão vivendo amordaçadas, em cativeiro. Então, a gente tem que fazer uma torcida enorme para que, de alguma forma, ela consiga pedir socorro. Mas, no cotidiano, nós podemos falar, né? E, principalmente, investir na educação dessas gerações que estão vindo. Porque é a educação uma das vias possíveis de transformação social, né? É a educação. Então, a Zineide está perguntando, a violência psicológica, ela é a antessala da violência física. A gente precisa muito saber disso. O homem, o agressor, né? O agressor, quando ele chega na violência física, ele já passou pela violência psicológica e você não viu. Ou você viu e não fez nada. Ou você viu e não fez nada. Ficou apostando que aquilo ali, né, não ia dar em nada.
Mas tem umas etapas. Às vezes, passa rápido, né? É um fato só de uma violência psicológica para logo em seguida vir a violência física. Mas às vezes não, às vezes passa um tempo fazendo a violência psicológica. E é uma sequência, porque a violência psicológica destitui a mulher da sua voz, da sua segurança, né? Quando você está nesse contexto de violência psicológica, ele te agride e você pensa que você é culpada. Você sofre, se perguntando o que foi que você fez para sofrer aquilo ali, para merecer aquilo ali, né? Então, muitas mulheres se colocam nesse lugar de merecer essa violência, né? Então, é preciso conversar. Somente conversando, somente nessa interação, somente nessa solidariedade, né, é que você consegue identificar e possivelmente sair desse contexto de violência. Não é fácil. Não podemos dizer que isso é fácil. Não é. Mas é possível. Há caminhos possíveis, né? Há caminhos. Se uma pessoa não foi capaz de te escutar, é preciso buscar outra pessoa. Se você não consegue falar para aquela pessoa que está naquele momento, é preciso buscar outra pessoa que você consiga falar. Mas a via da fala é uma via possível, né, de compreender essa violência. As mulheres precisam buscar mais ajuda, né? E precisam achar essa ajuda. Isso aí que eu falar. E é preciso que a gente se ofereça como ajuda, né? É preciso que a gente se ofereça como ajuda, porque muitas vezes a gente está vendo, mas não está se oferecendo como ajuda, né? Aquela coisa do briga de marido e mulher não se mete a colher. Será? Será que a gente vendo uma pessoa sendo agredida, né? Uma pessoa vivendo nesse contexto de violência, né? Nessa deslegitimação o tempo todo, será que a gente não pode fazer nada? A gente não precisa meter a colher. Às vezes uma palavra, né, já desloca ali a pessoa um pouquinho, né? Então, assim, a gente não tem essa pretensão de resolver esse problema, né? A gente está apontando aqui caminhos, mas, como John Lennon, eu quero trazer a frase de John Lennon, porque eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? Quando a gente consegue imaginar um tempo de paz, né? A gente está falando de violência, eu quis trazer John Lennon aqui para contrapor. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Então, essa paz é a gente que tem que construir, né? E para você construir a paz, é preciso você acreditar que é possível. É claro que tem muitas mulheres dando a vida por isso aí. A gente viu a Marielle Franco, né? A gente tem pessoas dando a vida para construir esse direito que nos assiste, que é o direito de viver dignamente. Não é só o direito de viver, é o direito de viver dignamente, né? Então, se a gente não consegue construir esse mundo para nós ainda, que as gerações futuras possam usufruir disso. Assim como nós estamos usufruindo daquilo que a geração passada conseguiu para nós. Porque falar disso antes não era possível. É verdade. Então, a gente não pode cruzar os braços, né? E achar que não dá para fazer nada. Sempre dá. Nem que for uma gotinha. Sempre dá para fazer alguma coisa. É verdade. Gratidão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu me estendi bastante, né? Eu começo a falar, não para. É preciso que alguém me corte. E eu gosto de ouvir, gosto de falar também. E o assunto fluiu muito bem. Marta, eu gostaria de te agradecer por essa aula que você deu aqui hoje pra gente, pelo seu conhecimento aqui passado, pela sua disposição de ter vindo dar essa aula pra gente, falar sobre o assunto. Não é assunto fácil, mas a senhora com sua experiência, tanto como psicóloga, como educadora, passou muito bem pra gente sobre o assunto, né? Seu conhecimento sobre o assunto. Eu, Giovana Medrado, aluna da Unime, e minhas colegas também, minha equipe, gostaria de te agradecer. Muito obrigado. A gente vai lhe abusar mais vezes.
assim que possível. Muito obrigado. A gente só tem a te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite, viu? Boa noite a todos. Tchau. Tchau.